começando às 11h45, e nós vamos mostrar a vocês 27 respostas, mais 5 conexões. O Kardec, ele teve assim talvez a feliz iniciativa de tratar da questão do sono e dos sonhos no Livro dos Espíritos, nas questões 400 a 412. Mas nós vamos ver aí que em outras obras existem outros aspectos que não foram tratados lá no primeiro, e eu acho que só tem uma resposta tirada das obras de André Luiz ou duas. O resto é tudo efetivamente certo. E antes de começarmos, vamos repassar uma coisa importante. Há na literatura espírita muita citação da alma, né? Em alguns momentos é a alma, outros momentos é o espírito. E alma, segundo está explicado por Allan Kardec, é o espírito em estado de encarnação. Quando o espírito encarna, ele se torna alma, pertencendo somente à espécie humana, que é aquilo que nós levantamos aí a partir da questão 607A do Livro dos Espíritos. A condição de espírito, ela surge quando vai iniciar o processo de humanização do princípio inteligente, que na realidade alcançou a capacidade do pensamento contínuo, né, que o André Luiz explica. A união da alma do perispírito, que é o corpo espiritual, e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Então, quando a gente morre, a gente volta a ser o espírito revestido do corpo espiritual, que tem a mesma morfologia da encarnação que terminou. Outra coisa importante, o contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, ou seja, enquanto estamos encarnados, não pode ser dilatado em toda a sua extensão. Por quê? Para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Porque se a gente vai lá para o outro lado e ver coisa muito melhor que aqui, a gente não vai querer viver, vamos morrer, né? Vamos se matar. E, por fim, a onda mental é inestancável no espírito, nós não conseguimos parar de pensar. Esmaecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne quando você apaga toda noite ou depois do almoço. Mas o coração prossegue ativo no envoltório somático, que é o corpo, e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico, ou seja, o cérebro físico é um mero veículo de manifestação das atividades cerebrais do corpo espiritual, que estão refletindo o conteúdo daquela luzinha que chama-se espírito, que ali está representado. Primeira pergunta. Das conclusões do psiquiatra Freud em 1900, expostas no livro A Interpretação dos Sonhos, as observações dos neurocientistas sobre o chamado sono REM, movimento rápido dos olhos, em 1953, muitas descobertas no campo da fisiologia e da mente foram consumadas. Mas, respectivamente, 50 antes do Freud e 100 antes da neurociência, o pesquisador Allan Kardec incluiu no Livro dos Espíritos originais e substanciais revelações sobre o tema sono. O que dizem elas? O sono natural é a suspensão momentânea da vida de relação. É o entorpecimento dos sentidos durante o qual se interrompem as relações da alma com o mundo exterior por meio dos órgãos. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme momentaneamente, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em atividade, em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo, mas sim do corpo espiritual. No sono, é só o corpo que repousa, o espírito não dorme. As observações práticas provam que nessas condições o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude de suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para atraí-lo quando a sua presença se torna necessária. Cai alguma coisa no quarto do lado, começa a esfriar, nós estamos com um pouco agasalho, então nós somos
como o Dr. Waldo Vieira explica nas suas reflexões sobre a questão da projeção da consciência, somos tracionados de volta ao corpo, temos aquela sensação que estamos caindo, né? E na verdade nós estamos voltando e acordamos assustados. Só a morte rompe esse laço. Então não há possibilidade de a gente, mesmo que o corpo da gente esteja em perigo, né? O espírito automaticamente é como que puxado violentamente para o corpo, né? Quando a gente eventualmente está diante de um assassino que vai matar a gente na beira da cama, e nós estamos lá passeando, nós somos automaticamente trazidos para o corpo, porque na realidade não existe desencarnação com a gente viajando para outras dimensões. E quanto aos sonhos? Os sonhos são resultado da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Pode ser mundos do ponto de vista da nossa astronomia física, isso pode ser também mundos no plano espiritual, né? Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores, que é uma possibilidade, nós voltarmos, nós vamos ver mais para frente como é que isso se dá. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo, que são os pesadelos. A incongruência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes das frases ao acaso. Então, pegamos lá, tiramos uma palavra em outra, parece uma coisa sem nexo o período, a oração que foi construída. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Isso só não é recuperado pelo nosso cérebro, pela nossa memória física, porque na memória integral todos esses conteúdos estão naturalmente arquivados. O afastamento durante o sono físico é pleno. Durante a encarnação, diz Kardec, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo. Qualquer que seja a distância que se transporte, conserva-se preso sempre àquele por um laço fluídico, que já foi visto agora há pouco, que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença lhe se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Essa reação é igual para todas as criaturas humanas, e o André Luiz nos socorre. Na maioria das situações, a criatura tem a mente como que voltada para si mesma, em qualquer expressão de descanso, tomando o sono por claustro tranquilo das impressões que lhe são agradáveis. Qual criança que, à solta, procura simplesmente o objeto dos seus caprichos? Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso se dá, porque existem vários fatores indutores ou predisponentes aos diferentes tipos de sonho, né? Atreita ao narcisismo, que nós temos uma visão muito, às vezes, distorcida e exagerada de nós mesmos, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao corpo físico. O André Luiz fala que é como o cachorro que fica do lado do dono quando o dono está sentado, né? Então o corpo, na verdade, libera parcialmente o espírito, que também não tem muita motivação para ir longe, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos enquanto a máquina se refaz. Ensimesmada a alma, focada nela mesma, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo,
e plenamente desacolchetada do corpo carnal por temporário desnervamento, não apenas se retempera nas telas mentais com que preliba satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras destratadas por ele mesmo, nos excessos, nos exageros temperamentais, alimentares, emocionais, ou a inquietude dos órgãos que desrespeita, quando não padece a presença de remorsos constrangedores da discussão que tivemos no dia anterior com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o patrão, à face dos atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra no próprio pensamento dos reflexos de si mesmo. Formas pensamento, muitas vezes, quando a gente fica, onde eu fomos soltar no passe um vizinho lá que está com problema de, precisando de um transplante de fígado, aquela formação de líquido na barriga, e a gente, na verdade, se deparou com um quadro onde o casal, que é lá do Mato Grosso, que está hospedado na casa dos pais, fica permanentemente curtindo as mesmas expectativas, angústias, né? Porque o cara está na fila do transplante, porque ele retira aquele líquido, imediatamente já começa a formar de novo, porque não há eliminação. Então a gente foi lá e o preparo que a espiritualidade fez, através da música que foi colocada no ambiente, através da conversa preliminar, eu acho que dissolveu muitas das formas de pensamento que estavam pairando no ar. Porque o cara estava na estampa fisionômica, constrangido, dias e dias ali naquela angústia. Hoje ele está ali, veio para o hospital para tirar aquela água cera da barriga, a esposa também com expressão de sofrimento, né? Então, pelo começo e o final, onde o cara desabou no choro, destrancou um monte de emoções que estavam reprimidas dentro dele, né? A gente vê que a espiritualidade fez um trabalho de limpeza, porque o ar ficou muito leve na saída das pessoas que ainda estavam para dar passe no perdão, né? Então é isso aí. Na verdade, mesmo durante o sono, eu acredito que a pessoa está ali presa nas mesmas preocupações, nas mesmas criações mentais, na mesma revolta, naquelas perguntas que nós fazemos quando somos atingidos por algum problema, porque a gente nunca pensa que o corpo é uma máquina que tem hoje peças de reposição, algumas na prateleira, outras demoram um pouco mais para chegar, né? E não nos lembramos que o corpo vai acabar. E nos perdemos às vezes. O karma dele é tão interessante que na realidade o que aconteceu foi o seguinte: ele foi pescar lá no Mato Grosso onde mora, foi picado por inseto, teve uma dengue, e a dengue desencadeou um processo autoimune que destruiu o fígado do bicho, né? O cidadão, melhor dizendo. E o que acontece é que agora só tem uma alternativa, o transplante, né? Só que ele teve um grande, assim, violento abalo emocional por conta de problemas na área profissional, e isso deu uma reviravolta na vida dele, que estava numa estabilidade muito grande economicamente, e houve uma reversão no quadro, né? Que faz parte dos transtornos que nós vamos enfrentando aqui nessa dimensão, onde nesse momento nós estamos passando por um período de transformações turbulentas que envolve milhares e milhares de seres, muitos deles saídos do fundo dos planos do subplano astral, né, fazendo essas confusões pelo mundo aqui, né, e com vistas à seleção natural que está acontecendo, transferências de espíritos para regiões menos desenvolvidas para contribuírem lá, e outros para outros mundos, conforme está explicado lá no livro A Gênese e no livro dos Espíritos, na questão 1018. Então, mesmo dormindo, entre aspas, o corpo, a mente continua trabalhando e criando uma atmosfera energética extremamente negativa, que vai incidindo sobre o próprio Criador e os que estão mais ligados emocionalmente a Ele, porque nós somos, na verdade, parte de um sistema, né, que a ciência, de uma certa forma, resgatou alguns anos atrás, né, que fala que não existe uma agressão a uma formiga sem provocar uma reação no cosmos, né? No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. Então,
deve ficar ali do ladinho do corpo só pensando no sofrimento que enfrenta, porque o que aconteceu comigo, por que eu fui atingido, né? A gente, geralmente, a primeira reação é essa. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, isso mostra que a humanidade terrena está em diferentes níveis. O sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa do seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Nesse estado, a gente vai ao encontro de experiências que nos satisfaçam as expectativas, do sentido positivo ou negativo, né? Ou então na carta de sensações mais grosseiras, mesmo no plano espiritual. Evolui, no entanto, o pensamento da criatura que amadurece. Quer dizer, quanto mais nós desenvolvemos o nosso espírito, mais nossa capacidade de criações mentais e radiações do pensamento, que hoje a gente já sabe que é uma onda tão física quanto as ondas que permeiam o espaço aí, eletromagnéticas do micro-ondas, das ondas hertzianas, tudo isso daí tem a ver, e um físico na Universidade de Goiânia, atualmente desenvolvendo muitas reflexões a respeito do assunto, diz que o pensamento teria uma velocidade superior à velocidade da luz, sabemos ser 300 mil quilômetros por segundo, e isso não tem barreiras físicas que possam contê-lo, ele vai alcançar seus objetivos nessa ou noutra dimensão, nesse ou noutros mundos invisíveis, dependendo da força com que o pensamento é emitido, né? Quanto mais nós desenvolvemos espiritualmente, mais nós vamos crescendo nisso, crescendo em livre-arbítrio, crescendo em participação, em responsabilização pelos nossos atos. Espiritualmente, através da repercussão pelo que o André Luiz fala. Desse modo, dormir não é essencial para haver esse desligamento. Isso é muito interessante que ele vai falar. Quando nós estamos nos estados alterados de consciência, que é o piloto automático, você está dirigindo o carro, mas você não está pensando nos movimentos automatizados. Olha que o André Luiz, aliás, que o Kardec nos fala no livro Obras Póstumas. Esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se em graus diversos no estado de vigília, o estado que nós estamos aqui agora. Mas então jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alheiamento mais ou menos completo das coisas terrestres. É como se nós nos desligássemos da vida aqui e estivéssemos focado nas nossas preocupações fora o momento. O corpo não dorme, ele caminha, age, está acordadão. Mas os olhos olham sem ver, como se a gente estivesse realmente como que hipnotizado, dando a compreender que a alma está em outro lugar. Ele vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Às vezes tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Penetrando no mundo invisível, nesse estado de vigília, vê os espíritos com que lhe é possível entabular conversação e cujos pensamentos lhe é dado transmitir. Na sua volta ao estado normal, comumente sobrevém o esquecimento do que se passou. Algumas vezes, porém, ela conserva uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse sido um sonho. Não raro, a emancipação da alma amortece todas as sensações físicas e chega a produzir verdadeira insensibilidade que, nos momentos de exaltação, lhe possibilita suportar com indiferença as coisas, aliás, as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, mesmo acordadinho aqui, fisicamente falando, agente transmissor das sensações corporais, que é o grande veículo do que acontece aqui dentro, aqui fora para dentro, e do que acontece lá dentro, decisões aqui para fora, ou reações. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá a presciência que se traduz pelos pressentimentos, é o que o Kardec disse lá no texto que está no livro Obras Póstumas. A primeira conexão sai lá do livro Missionários à Luz, que você vai falar, né? Na realidade, vai acontecer uma reunião numa instituição espírita da nossa dimensão, mas no plano espiritual, por parte de trabalhadores daquele centro, tendo como ponto de referência um instrutor chamado Alexandre, que é o grande personagem do livro Missionários à Luz. Está chegando 2 horas da manhã e, na verdade, dos 300 que habitualmente teriam que estar ali,
Só alguns se faziam presentes. Por quê? Nem todos, na realidade, se prepararam no dia anterior para desfrutar daquele momento. Talvez atraídos por outras aspirações, foram a casa de sensações mais grosseiras, como nós vamos ver num caso daqui a pouquinho. Então, o Sertório, que é um assistente do Alexandre, pede se pode dar uma corridinha lá para ver por que os caras não vieram. O primeiro lar que eles param é do Vieira. E aí vamos ver o André Luiz reproduzindo o que aconteceu. É a residência de Vieira, disse o Sertório. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, diz André Luiz, encontrávamos-nos dentro do quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico, unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si, quer dizer, ele não conseguiu sair do corpo totalmente. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura que estava ali na cabeceira fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Na verdade, o Vieira, dono da casa, tinha sido amigo dessa entidade que está na cabeceira ali, que já tinha morrido, evidentemente, e o Vieira tinha na mesa de refeição, na janta do dia anterior, feito comentários confidenciais do personagem que havia morrido, e o cara, pela simples verbalização e, digamos, de uma certa forma, evocação, pela lembrança reavivada do Vieira, foi atraído para aquele ambiente. E ficou na expectativa que o Vieira saísse do corpo. E o que aconteceu foi que o Vieira, pressentindo a presença do cidadão citado, que é o espírito que está na cabeceira aí pela descrição, ele simplesmente não quis sair, o cara ficou se divertindo, vendo o sofrimento dele, que na verdade confundia algumas ideias, algumas imagens, e que na nossa interpretação aí da nossa realidade seria chamado de pesadelo. Né? É possível fazer uma classificação dos tipos de sonho? Segundo Allan Kardec, pode-se dividir os sonhos em 3 categorias, diferenciadas pelo grau da lembrança que resta no estado de desprendimento no qual se acha o espírito. São, primeiro, os sonhos provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito. Eu estou com fome, vou dormir e tenho a sensação que eu estou participando de uma refeição alta. Estou com alguma necessidade fisiológica, vou dormir e tenho a sensação que estou, de uma certa forma, excretando a urina, sei lá, fazendo outras coisas. Isto é, aqueles em que o organismo material, representa um papel preponderante pela união mais íntima entre o corpo e o espírito. Deles nos lembramos claramente, por pouco desenvolvida que seja a memória, conservamos uma impressão durável. São sonhos chamados fisiológicos. Segundo, os sonhos que podem ser chamados mistos resultam ao mesmo tempo da matéria e do espírito. O desprendimento é mais completo. Deles nos lembramos ao acordar, para os esquecer quase que instantaneamente, a menos que alguma particularidade venha despertar a nossa lembrança. São sonhos psicológicos que um outro estudioso mais à frente dividiu também nos sonhos anímicos. Então, eu vejo-me numa outra realidade, em outra época, com outra vestimenta, vivenciando algumas experiências com personagens que eu sinto que estão ligados a mim nessa vida, e isso representa uma espécie de regressão de memória, né? Então, dentro do psicológico tem o sonho anímico, que é aquele produzido pela minha própria alma. Os sonhos etéreos ou puramente espirituais, que é o caso ali do Sertório, aliás, do Sertório do Vieira, descrito agora há pouquinho, né? São produzidos apenas pelo espírito que está desprendido da matéria, tanto quanto o pode estar durante a vida do corpo.
Deles não nos recordamos, ou se restasse uma vaga lembrança dos que sonhamos, nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes do sono. São sonhos chamados espirituais. Às vezes a gente acorda no dia seguinte com aquela sensação de bem-estar indefinível. Alguma coisa deve ter acontecido para que a gente pudesse ter recuperado as forças físicas e ao mesmo tempo renovado o nosso ânimo com vistas às experiências. Às vezes amigos espirituais nos levam para determinadas áreas onde nós, às vezes assistimos até palestras como aquela que o Alexandre ia fazer agora há pouquinho na descrição feita, né? Esses são os sonhos chamados espirituais. Às vezes a gente reencontra familiares queridos que nos são, digamos assim, objeto de muitas saudades, de muita falta deles, por créditos espirituais ou méritos espirituais ou por necessidades. Um pai vai visitar o filho, a esposa vai visitar a mãe e assim por diante. Os sonhos não são, então, um mero efeito dos conflitos no inconsciente e consciente, que é uma tese que o Freud iniciou, Jung evoluiu e outros vieram ao longo do século XX aprofundando e dando as suas próprias contribuições, pintando com as cores preferidas as suas interpretações. Kardec diz: entre os sonhos, uns há que têm um caráter de tal modo positivo que racionalmente não poderiam ser atribuídos apenas a um jogo da imaginação, como o Freud propõe, né? Quer dizer, os nossos recalques, os nossos complexos, nossas frustrações, as nossas repressões na área da sexualidade, onde ele centralizava muita coisa, considerando a parte fisiológica invariavelmente, porque ele não tinha a visão da espiritualidade, né? Preferiu ficar centrado nisso. Uma das razões pelas quais ele brigou com Jung foi justamente isso. Tais são aqueles nos quais se adquire, ao despertar, a prova da realidade do que se viu, e em que absolutamente não se pensava. Os mais difíceis de explicar são os que nos apresentam imagens incoerentes, fantásticas, sem realidade aparente. As pessoas que se veem nos sonhos são sempre aquelas das quais têm um aspecto. Quer dizer, nós sonhamos com a avó, sonhamos com a esposa, sonhamos com o marido, sonhamos com o filho e com o pai. Diz Kardec: são quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vêm vos encontrar. Se sonhamos mais frequentemente com os que constituem nossas preocupações, é que o pensamento é um veículo de evocação. Você pensou, você imediatamente sintoniza com aquele ser encarnado ou desencarnado, e por ele chamamos a nós o espírito dessas pessoas, quer estejam elas encarnadas ou não. As chamadas visões ocorrem mesmo durante os sonhos? Kardec responde: sim, podendo ser, primeiro, uma visão atual das coisas presentes ou ausentes; 2, uma visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos, quer dizer, mesmo aí há interferência, a influência de espíritos desencarnados a nos criar na mente as imagens que nos serão úteis para nos dar advertências e salutares conselhos, se são bons espíritos, ou então para nos induzir ao erro e estimular paixões, se são espíritos imperfeitos. Então acordo com ódio, acordo com raiva de aquele personagem que de uma certa forma está representando uma difícil experiência de convivência nesta dimensão. Aqueles que dizem ter sonhado antes com grandes eventos como acidentes naturais, aviação, trânsito, familiares, vivenciam mesmo tais experiências? Espírito Kardec: os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Não precisa de fazer muito esforço para encontrar isso no Velho Testamento, por exemplo, no sonho de Maria, aliás, de José com o anjo Gabriel, né? Falando a respeito do nascimento de Jesus, da gravidez de Maria, então da Isabel em relação ao João Batista. Tudo realmente está lá gravado. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, diz Allan Kardec, sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Na literatura exuberante que Chico Xavier, de uma certa forma,
contribuiu para ser construída com os depoimentos de milhares de espíritos de 1972 até 1980 e alguma coisa, nós encontramos muitas referências de pais ou de personagens que acabaram sendo atingidos pela morte aparentemente inexplicável, inesperada, precoce, que tinham sonhado dias antes com o avião que caiu, com o acidente de carro, e é como se fosse uma preparação para aquilo que viria, para que essas pessoas que ficariam na retaguarda do nosso plano não sofressem tanto, e para aqueles que fossem, talvez entrassem num clima de aceitação, de resignação mais rapidamente. São numerosos os casos de avisos em sonho. Esses eventos que recentes tivemos aqui, assim, de aviação, aquele lá da Amazônia, aquele que aconteceu aqui na 23 de maio, no Galpão da TAM, a gente vê que muitos familiares de personagens envolvidos que desencarnaram, inclusive o pai do piloto de um deles, tinha sonhado dias antes com a morte do filho, mas entre sonhar e conseguir convencer o filho a não voar, há uma distância muito grande, né? Porque as pessoas não levam em consideração. Mas aquilo geralmente é uma preparação por mérito da pessoa para que o impacto daquela perda súbita, de uma forma tão violenta, não viesse a acarretar outros tipos de prejuízo à pessoa. Então são numerosos os casos de avisos em sonho, porém não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tenha uma significação tudo que se vê em sonho. Cumpre-se inclui entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar sonhos, né? Então a gente até sempre brinca, né? Não adianta sonhar com a sogra, jogando a cobra, essas coisas assim que não tem nada a ver, né? Aqueles livrinhos que você pega para jogar no bicho, esquece. Essas coisas aí têm a ver com a superstição. As experiências vividas nos sonhos, então, não devem ser levadas a sério? Bom, Allan Kardec tem uma opinião. Necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita às distorções, às aberrações. Tendo por sede a própria alma, que é o espírito encarnado, como vimos lá no início, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Quer dizer, esse estado é o estado do dia anterior, do momento que a pessoa está vivendo, da condição espiritual que tem, da condição, às vezes, de perturbação em que vive envolta, às vezes uma pessoa perseguida pela obsessão, às vezes uma pessoa deprimida por natureza, por eventos causados a si mesmo em existência passada, segundo o grau de desenvolvimento do ser, da individualidade do personagem que cada um de nós é, da personalidade que cada um de nós representa, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorra a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Tudo isso pode acontecer dependendo daquilo que grau de desenvolvimento do ser. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais no mundo espiritual, como a presença de espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Essas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas, eu acredito no diabo, acredito nessas besteiras todas, às vezes até sonho com isso, misturando ideias, preconceitos ou talvez situações que eu esteja vivendo com essas imagens que são criadas. E com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas, seus demônios, tais quais essas pessoas que os imaginam. A gente vê, através do próprio André Luiz, em algumas situações no livro Libertação, se não me falha a memória, que há entidades que inclusive projetam sobre a cabeça do seu, de uma certa forma, hospedeiro, porque não deixa de ser um vampirizador, as imagens que mantém aquela pessoa num clima assim, de extrema insegurança. Tem até uma passagem interessante no livro Libertação mesmo, de uma jovem ciumenta em relação ao marido, não tem filhos, e a moça vive assim numa constante perturbação, e há uma entidade que, quando ela sai, a moça encarnada sai do corpo pelo fenômeno do sono,
na realidade a criatura praticamente dialoga com ela no sentido de infundir-lhe insegurança, medo, ciúme, desconfiança em relação ao marido, porque a perturbação do marido tinha a ver com as intenções desse espírito e se servia da vulnerabilidade da moça para que, desestabilizando o marido, ele conseguisse ser instrumento dessa entidade desencarnada no ambiente de trabalho para causar alguns transtornos na relação interpessoal que lá acontecia no dia a dia. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, que são imagens que são plantadas principalmente pelas religiões ou pelas filosofias nas nossas cabeças. Nós trazemos do nosso próprio passado, pelas experiências atávicas que carregamos, algumas dessas ideias fixas no nosso eu mais profundo, e evidentemente o tempo haverá de dissolvê-las através das conquistas da nossa inteligência, dos conhecimentos que vamos adquirindo. Como os cristãos veem o inferno, cristãos entre aspas, os católicos veem o inferno e o paraíso, são as imagens. No livro Céu e o Inferno, Kardec faz uma análise assim muito profunda e interessante de onde nascem essas ideias sustentadas pela escola principal aqui no lado ocidental da Terra, que na verdade são aproveitamentos daquilo que foi, de uma certa forma, o que fez a cabeça das civilizações anteriores à civilização dita cristã, e que na realidade foram simplesmente como Natal, como todas as simbologias de Páscoa, todas essas coisas que a gente curte, entre aspas, curte mais por causa do feriado do que propriamente das convicções, e que na verdade estão plantadas lá no nosso inconsciente mais profundo pelas escolas religiosas. E se a gente for no fundo do entendimento disso, vamos ver que na realidade são apenas aproveitamentos de coisas que tinham muita significação nas escolas religiosas da antiguidade. E a escola católica fez uma coxa de retalhos, como a gente explicava ali dos evangelhos, né? No evangelho de Mateus, de Marcos principalmente, com intenções assim, objetivas no sentido de atingir judeus ou hebreus e no sentido de atingir romanos que odiavam judeus e as suas preferências religiosas. Diz ainda Kardec: se nós ao despertarmos conservarmos lembrança exata das nossas visões, os que as tiveram tornam-nas como realidades que confirmam suas crenças. Então a gente sonha e tem a impressão, vou fundar uma igreja, é uma coisa muito comum hoje, né? Tomam-nas como realidades que confirmam suas crenças quando tudo não passa do produto dos seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Os sonhos propriamente ditos apresentam as 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada tem de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, pessoas muito inflamadas, por lembranças retrospectivas, talvez até de outras vidas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo, finalmente por outros espíritos, com um objetivo bom ou ruim, conforme a sua natureza. Mais uma conexão. Essa aqui é aquele caso que eu falei agora há pouquinho. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono: notamos que você ultimamente anda fraca, mais serviçal, falando para a encarnada que é insegura lá. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos com ela ali, a entidade obsessora? A interpelada explicou um tanto confusa. Acontece que João, o marido, se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida.
A outra deu um salto, descreve André Luiz, a retaguarda, ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, o marido, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo de perturbação. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, disse a obsessora, você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intromissões de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores da salvação. Precisamos de ser o marido de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. Isso deve acontecer muito frequentemente na vida de todas as pessoas que não vão lembrar exatamente o que aconteceu durante a madrugada, mas que estão sendo manipuladas por inteligências mais, digamos, perversas, no sentido de atingir objetivos, até nessa questão política do nosso Brasil hoje. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, descreve André, não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar a ocasião integralmente. Volte para o corpo e não ceda um milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e com as forças da insubmissão que forem esterilizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Espantado com o que me era dado observar, fala André Luiz, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou gentil. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto, em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes. Demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança, deve ser lá em relação à empresa que o homem lá trabalha. Converter-se-á por isso em objeto de acentuada aflição para o esposo, e suas conquistas insignificantes periclitarão. E quanto aos sonhos relacionados a acontecimentos passados, inclusive outras encarnações? Explica Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A experiência prova que o espírito encarnado durante o sono do corpo goza de certa liberdade e pode ter consciência de seus atos anteriores, saber por que sofre e que sofre justamente, nada é por acaso. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então, durante os sonhos, podemos nos encontrar com familiares ou amigos espirituais? Kardec explica. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. É então que ele tira de tudo que vê, de tudo que percebe, dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. O espírito nem sempre aproveita esse momento de verdade para seu adiantamento. Se conserva más tendências, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode libertar ou liberar suas inclinações. Aquele que se acha compenetrado desta verdade
eleve seu pensamento no momento em que sente aproximar-se o sono. Estamos numa prece, reflexões mais elevadas, uma autoanálise, uma autoavaliação, buscando o autoconhecimento. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, porque nós temos os nossos ancestrais aqui nos bastidores, nossos entes queridos, nossos avós, nossos pais, seja lá quem for, dessa ou de outras vidas, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Há pessoas que afirmam ter participado de atividades durante os chamados sonhos. Isso é possível? Olha que interessante. A atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações hipnagógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Segundo diz aí o instrutor, às vezes a assistência a determinados personagens desencarnados ou encarnados depende do fluido do encarnado. Então nós somos buscados, às vezes, que é interessante, para trabalhar em equipe com esses caras em favor de alguém que está precisando. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos da culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e raios magnéticos do passe, por exemplo, o reiki, o torei, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, e, na maior parte dos casos, somente os encarnados, esse detalhe é interessante, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento físico, o corpo, principalmente na obra de socorro aos enfermos, que enxameiam por toda parte. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, nossa mente é que cria, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea que, superando inibições de obstáculos, se transformam em cooperadores diligentes na extensão do bem. Tarefa preparatória do descanso noturno, sugestão do nosso amigo Calderaro. Dia retamente aproveitado. Dedicação a alguns momentos de oração cada noite antes do mergulho no refazimento corpóreo. Indispensável que a oração tenha bases na eficiência no dia bem aproveitado. Abstenção da irritabilidade. Esforço em prol da compreensão fraterna. Deveres irrepreensivelmente atendidos. Bons pensamentos. Respeito ao santuário do corpo. Solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho. Calma que não chegue à ociosidade. Diligência que não atinja a demasiada preocupação. Bondade que não se torne exagero afetivo. Retidão que não seja aspereza contundente. Através da meditação e da prece, diz Calderaro, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Natural não venham a colher resultados de imediato nas faixas da lembrança, mnemônicas da recordação, mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão. Por que não conseguimos lembrar com clareza dos sonhos? O cérebro de carne, explica Kardec lá no seu tempo, mas vale até agora, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. O arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente, variando de alma para alma, cada um de nós tem uma capacidade. Entretanto, na memória permanecerá de algum modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também
a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Toda elevação representa uma subida, e toda subida é de esforço de ascensão. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o campo espiritual fosse francamente aberto aos encarnados, esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Por isso que a gente não lembra de tudo. O não lembrar claramente, embora as impressões de bem-estar ou não que as pessoas conservam após o corpo ter retornado às atividades normais, sugerem desse modo a vivência de experiências reais. Sonhos inconscientes proporcionam essas sensações indefiníveis de contentamento e felicidade de que não nos damos conta e que são uma antecipação daquilo de que desfrutam os espíritos felizes. Deduz-se daí que o espírito encarnado pode sofrer transformações que modifiquem suas aptidões durante o sono. Um fato que talvez não tenha sido suficientemente observado vem em apoio da teoria acima, segundo Kardec. Olha, do primeiro grau de lucidez, o espírito passa por vezes a um segundo grau mais elevado, no qual adquire novas ideias e percepções mais sutis. Saindo desse segundo para voltar ao primeiro, não se lembrará do que disse, nem do que viu, depois passando desse grau para o estado de vigília a um novo esquecimento. Uma coisa a notar é que há lembrança do superior ao inferior, enquanto que há esquecimento do inferior para o superior. O que se passa influi sobre as faculdades e aptidões do espírito. Dir-se-ia que do estado de vigília ao primeiro grau, o espírito é despojado de um véu, e do primeiro ao segundo grau é despojado do segundo véu. Aí a gente fez uma analogia com aquelas informações que são norteadoras dos eletroencefalógrafos. Nós vivemos nas ondas beta, são 14 ciclos por segundo, pulsos eletromagnéticos, né, da nossa atividade nervosa. O estado de vigília vai ter esse primeiro aí de 14 ciclos por segundo. Depois entramos no alfa, que é um pré-sono, né? 7 a 14 ciclos por segundo. Aí do pré-sono nós passamos para o sono um pouco mais profundo, de 4 a 7. E evoluímos para o delta, que são 4 ou menos ciclos por segundo, que é o sono profundo. A reversão ou a inversão vai justamente mostrar isso que o Kardec tinha dito lá. Não mais existindo esses véus nos graus superiores, o espírito vê o que está abaixo e se lembra descendo a escala. Os véus se refazem sucessivamente e lhe ocultam o que então deve ter visto aí durante o estado mais aprofundado de sono, né? Parece-nos às vezes ouvir com o nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? A gente vai para fora dormindo, ouve alguma coisa perto da gente, procura, não tem ninguém. Diz então Kardec, sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Começando a dormir. É às vezes o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Muitas vezes, no estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito da visão ou imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para lembrá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se liberta e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Mais uma conexão. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual através do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos esperavam. Isso é do livro E a Vida Continua. E a Mariana, na verdade, é uma pobre mulher que está na iminência de uma certa forma, engravidar mais uma vez, embora tenha sido desaconselhada pelos médicos,
porque ela está num processo de tuberculose, está muito fraca. E na realidade ela vai servir de instrumento para que um espírito ligado à família da fazenda vizinha onde ela morava, lá na condição de operária, né, de lavradora, com o marido, ela vai servir de instrumento para que um espírito ligado aos proprietários da propriedade vizinha, que já são mais idosos, mas que não tinham descendentes e precisavam de uma certa forma, talvez criar condições para que todo aquele patrimônio não se perdesse, e ao mesmo tempo cumprir um compromisso espiritual com o personagem que vai renascer através da Mariana. Então ela é levada através do desdobramento do sono para conversar com esse tal de Ribas, e no livro é explicado como é que vai acontecer essa revelação para ela, pedindo-lhe a colaboração para que ela seja hóspede, aliás, hospedeira, melhor dizendo, do espírito que vai reencarnar na vizinhança. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não poderia apresentar-se de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, deteve-se perante Ribas. Devia ser muito iluminado esse cara aí, né? Lá no filme A Vida Continua, ele é o Lima Duarte, com a lucidez que lhe era possível e magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou e pediu-lhe a bênção. O mentor, recalcando a emoção de que fora tangido, afagou-lhe a fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou: levante-se, Mariana, temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Eveline e Ernesto, que são os dois espíritos que vão trazer justamente o desidério para renascer através da cidadã ali, para que ele repossasse dos bens de que foi, de uma certa forma, afastado pela morte na vida anterior e tenha condições de reaver o seu patrimônio, a fim de que ela lhe guardasse mais vivamente a figura na tela da memória quando tornasse ao corpo denso. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Não se perde, quer ver? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo, mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra, e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age com o espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. E naquele conteúdo que a gente citou aqui do Chico Xavier, a gente vê vários espíritos, depois de desencarnados, voltam através do Chico e contam que realmente, horas, dias antes de acontecer a desencarnação, acho que até eu voltei, o Frederico Figueiredo talvez tenha uma experiência preparatória, né, para seu desvencilhamento do corpo. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar este. Nós muitas vezes acordamos no dia seguinte, ou mesmo depois do soninho lá da tarde, né, depois do almoço, parece que a gente dá um bagaço, né? Olha aí o que diz. Sim, pode fatigar a esse, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, dependendo da força do vento, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe a fadiga. Nós temos também a ação dos espíritos, às vezes vampirizadores, né? que sugam nossas energias quando nós estamos com a barriga muito sobrecarregada, além daquilo que é necessário, e dos alimentos que muitas vezes não são os mais adequados. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta.
Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a voz? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Frequentemente se vêem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde elas vêm? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas, que é aquilo que o André Luiz falou lá atrás. Nós, na verdade, temos o pensamento, às vezes, muito preso aí às preocupações e não nos afastamos efetivamente do corpo, ficamos ali do ladinho dele. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito da pura imaginação? Aí a pergunta que o Kardec utiliza para contrapor a pergunta feita. Em que absolutamente não pensam? Como sabes? Que a gente não sabe que outra pessoa carrega dentro de si, né? Às vezes a pessoa está rindo para você e está xingando você por dentro. Às vezes está se fingindo seu amigo e está puxando seu tapete lá por trás. Né? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles. E nem sempre sabes o que pensam, porque a nossa intimidade é inviolável. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou se passa em outras existências. Considerando-se como válidas essas informações, como a pessoa deve se conduzir perante os sonhos que tem? André Luiz dá uma série de sugestões. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos em vigília que no sono natural. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Só tirar aquilo que interessa. Em tudo há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, diz André Luiz, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho vulgar, pois, enquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde, ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à tensão. Admitir, por fim, os diversos sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo que o servem respiram em regime aí pulão, né? Sei lá, vamos subir isso depois. Conexões, isso depois quem vai receber pode, se tiver curiosidade, ver o que está dito ali na última linha. Conexões.
a última. Visitemos o Marcondes. Depois da casa lá do Vieira, o Sertório e o André Luiz correram lá no apartamento do outro aí, para tentar ver por que ele não chegou lá na reunião. Porque vários fatores, muitas vezes, impedem que isso aconteça. Às vezes nós nos preocupamos demasiadamente com assuntos que têm relação com aquilo que está ocorrendo no nosso momento de vida, né? E a gente se esquece do combinado de irmos lá nos, talvez, impregnar de ideias mais elevadas. Não temos tempo a perder, disse o Sertório com o André. Daí a minutos penetrávamos outro apartamento privado. Todavia o quadro ainda era muito triste, muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência. Do ponto de vista assim, parece que está dormindo o sono dos anjos, né? Sob as coxas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, tranquilo, como acontecia ao primeiro visitado, que estava tendo aquele pesadelo. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados de ópio, como se o cara tivesse meio abestalhado. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira e expressão permaneciam em atitude menos edificante. A tese da existência de entidades masculinas ou femininas que se aproveitam das horas de sono para exercer algum tipo de influência sobre o encarnado que pensa demasiadamente em sexo, por exemplo, né? Ela já foi levantada lá pelo Santo Agostinho, que fala nos íncubos e súcubos, que são citados, inclusive, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, em algum momento lá. Então, são entidades masculinas que se aproveitam de encarnados do sexo feminino, ou vice-versa, fazendo com que eles experimentem. Até tem uma figura de um quadro muito clássico, onde tem um ser assim meio diabólico, meio que acocorado em cima de um corpo de alguém que está dormindo. Não sei se vocês já viram esse quadro. É só olhar no Pai Google lá que tem lá. É um quadro clássico baseado naquilo que o Santo Agostinho disse lá atrás. Santo Agostinho lá do ano 500, 600 depois de Cristo, né? E na verdade é um dos teólogos pais da igreja, ao lado de São Tomás de Aquino, e depois ele volta para ser, de uma certa forma, um dos colaboradores da equipe do Espírito da Verdade para fazer muitas informações, trazer muitas informações importantes, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente ele que dá maior número de informações sobre as diferentes moradas da casa de nosso Pai. Bom, voltando lá ao Marcondes. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente infixando o Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Deve ter sido aquela assim, não é o que você está pensando, né? Estava na orgia total. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Aí não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, envergonhada, né? Como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então sem vislumbres de dúvida que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras, diz André Luiz. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, cercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava. Também somos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Pelo que foi explicado lá no capítulo,
o Marcondes tinha pensado, né, nas questões da sexualidade mais degenerada, mais desequilibrada, mais desvariada, e atraíra para si, como um imã, aquelas entidades pensaram da mesma forma. Para terminar, as palavras finais. Isso aí é um trecho de um diálogo que o André Luiz, no livro Libertação, estabelece com um instrutor espiritual, que vai falar uma coisa muito interessante para a gente pensar em torno de tudo aquilo que foi dito aqui hoje, ou que está escrito aí, que vocês talvez possam se interessar melhor depois. Não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Eles estão numa região de grande turbulência e sofrimento nas regiões do submundo do plano astral. E olha que interessante ele fala. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta, da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Livro Libertação.